Um peixe-diabo negro assustador, um peixe-monstro Lópios e um tubarão-fantasma que vivem nas profundezas do obscuro oceano, o mesmo local onde está o Titanic. No vídeo de hoje, vamos te mostrar as 11 criaturas bizarras que vivem ao redor do Titanic. Então, vem com a gente! O oceano é extremamente profundo e contém regiões onde não há luz natural, como é o caso do local onde está o Titanic. Isso acontece porque a luz solar não consegue chegar até essa profundidade. Mas será que existe vida nessas profundezas? Mesmo que nas últimas décadas as pessoas tenham conseguido explorar o Titanic, que afundou em 1912, ainda é um esforço enorme para alcançar essa relíquia. Mas quão profundo é o Titanic? Ele está a mais de 3,5 quilômetros de distância da superfície e, por incrível que pareça, existem diversas criaturas bizarras que vivem ao redor do antigo navio. A nossa lista começa com o peixe Lópios. Esse peixe aterrorizante pode medir entre 40 e 60 centímetros de comprimento. E é um peixe muito característico, reconhecível por ter a cabeça e o corpo deprimidos, boca larga, cabeça larga e uma isca carnuda na extremidade do primeiro espinho dorsal, que é utilizada para atrair presas. Sua cor pode ser variável, mas é principalmente marrom ou marrom esverdeado, com manchas avermelhadas ou marrom escuras. O Lópios piscatorius é um peixe que se move lentamente e vive no fundo, visto com frequência, meio enterrado e escondido no solo. Peixe-diabo negro. Esse peixe é também conhecido como diabo do mar. Você deve ter visto algumas fotos dele ou lembrar da sua presença em desenhos animados. No entanto, quase não há fotos reais desse peixe em seu habitat, porque ele vive apenas em profundidades extremas e que são difíceis para os humanos terem acesso. O nome dessa criatura é uma referência direta à sua aparência. Um fato interessante dessa criatura é que ele tem uma vara especial com uma espécie de lanterna na cabeça usada para atrair a presa. Na verdade, isso não é uma lanterna, e sim uma glândula especial com bactérias dentro dela, e o próprio peixe é quem decide se acende a lanterna ou não. Para que aconteça, ele deve expandir seus vasos sanguíneos. Então, se os vasos se expandem, a glândula recebe mais oxigênio e começa a brilhar intensamente. E se os vasos sanguíneos se estreitam, a luz se apaga e quando outro peixe se aproxima da luz maligna, o peixe apenas abre a boca e suga o peixe em um piscar de olhos. Esperto ele, não? O visual extravagante se completa com uma boca enorme, dentes afiados como uma navalha e um corpo disforme com aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Mas isso depende do sexo do peixe. O corpo feminino tem aproximadamente 20 centímetros, isso segundo algumas pesquisas. Mas o macho pode ser até 10 vezes menor do que a fêmea e é incapaz de sobreviver sozinho, precisando se acoplar a ela como um parasita para conseguir viver. Às vezes isso leva até a morte do próprio predador. O número 9 da nossa lista é o tunicado predatório. Essa criatura está nas águas profundas, a mais de 3.000 metros de profundidade e não é tão inofensiva quanto pode parecer à primeira vista. Enquanto outros membros da espécie são filtradores, o tunicado predador usa a sua boca gigante para caçar crustáceos e também zooplâncton que passam. Acredite você ou não, alguns cientistas dizem que essas criaturas vorazes apareceram há mais de 550 milhões de anos atrás e podem ser nossos ancestrais. Que coisa, hein? Aqui é um rival inesperado da teoria de Darwin. A questão é que essas criaturas predadoras têm uma espinha dorsal e um cérebro, o que é algo sem precedentes para a sua espécie. Número 8. Água-viva bioluminescente. Os cientistas aprenderam sobre a existência dessa criatura na Fossa das Marianas muito recentemente. Apenas em 2016, as imagens incríveis dessa beleza sobrenatural foram capturadas, durante a exploração em águas profundas da Expedição das Marianas. Essa fantástica água-viva foi descoberta por pesquisadores a uma profundidade de quase 4.000 metros, isso de acordo com os cientistas. Além disso, essa criatura incomum é provavelmente uma prova de predador, com a sua cabeça pulsante bioluminescente e os seus tentáculos. Também há especulações de que os órgãos amarelos em sua cabeça têm uma função reprodutiva, enquanto os órgãos vermelhos são responsáveis pela digestão. Curioso, hein? Ah, eu tenho certeza que o sexto item vai te pegar de surpresa. Número 7. Enteropneusta.
Você sabe quem é o lendário diretor de cinema James Cameron, que filmou filmes mundialmente famosos como Titanic e Avatar? Ele é um grande fã de missões em alto mar. Ele foi o terceiro e último dos bravos homens que ousaram mergulhar no fundo da Fossa das Marianas. Como resultado dessa expedição, muitas novas espécies de micro-organismos e invertebrados foram descobertos em 2012, incluindo os chamados Enteropneusta. Essas criaturas semelhantes a vermes vêm em uma variedade de espécies, mas aqueles que vivem em águas profundas são particularmente impressionantes. Alguns indivíduos podem crescer até 1,5 metro de comprimento. Eles também têm cores vivas impressionantes, ao contrário dos seus parentes de águas rasas. O mais interessante é que essas criaturas podem voar na água. Isso é possível porque essas criaturas têm dobras em forma de asas ao longo do corpo, que permitem que eles consigam voar na água superando longas distâncias. E antes de falar a sexta criatura bizarra que vive ao redor do Titanic, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E o número 6 da nossa lista é o Anfípodes gigantes. À primeira vista, você pode pensar que é apenas um camarão gigante com uma cor diferente. Mas essas criaturas, na verdade, pertencem aos anfípodes, ou ordem dos crustáceos, e nem mesmo são parentes dos camarões. De acordo com pesquisas, o tamanho dos anfípodes depende diretamente da profundidade de seu habitat. Quanto mais fundo eles vivem, mais crescem algumas espécies de artrópodes. Alguns deles chegam a incríveis 30 centímetros de comprimento e, para comparação com seus parentes de águas rasas, eles geralmente têm no máximo 3 centímetros de comprimento. Essa criatura parece ter saído direto de um filme de terror. Hein? Número 5. Peixe granadeiro. Esse peixe de olhos esbugalhados, que pode ter até 1 metro de comprimento, geralmente é encontrado logo acima do nível do fundo do mar. Ele flutua lentamente ao longo de sua superfície em busca de presas vivas e usa um composto químico especial com um cheiro pungente para se proteger pelo caminho. O peixe granadeiro é considerado um peixe de vida longa e pode viver até os 70 anos. E em alguns países, essa espécie também é valorizada na culinária. Alguns especialistas dizem que esse peixe tem um sabor muito melhor do que o melhor bacalhau do Atlântico. Olha só, é importante notar que apenas peixes que vivem em águas rasas têm um sabor bom. E quanto mais fundo se vive, mais pronunciado é o cheiro de peixe. Isso é causado pelo óxido de trimetilamina, um composto que ajuda os peixes a sobreviver sob pressão extrema. Então, saborear o peixe granadeiro do fundo da Fossa das Marianas pode ser uma experiência diferenciada para os apaixonados por peixes. Número 4. Peixe caracol. Esse peixe é a criatura viva mais profunda já encontrada. Os pesquisadores descobriram há 5 anos na Fossa das Marianas, a uma profundidade de mais de 8.000 metros. Essa é uma espécie desconhecida de peixe caracol, que tem um corpo transparente, barbatanas semelhantes a asas e a cauda de uma enguia. Por causa da aparência incomum, alguns chamam de peixe fantasma e outros acham que se parece com um dragão de filme. Ele é realmente diferente quando comparado a outras criaturas do fundo do mar, mas não tão medonho como a próxima criatura da nossa lista. Se liga aí. Esse é o peixe víbora. O peixe víbora nada mais é do que um dos habitantes mais assustadores e raros das profundezas do oceano. Sua espécie permanece pouco estudada devido à inacessibilidade de seus habitats, mas, segundo os cientistas, vive entre 30 a 40 anos. O peixe víbora tenta evitar a luz solar direta e durante o dia sempre tende a mergulhar no fundo do oceano o mais fundo possível. E, pelo contrário, à noite é mais fácil encontrá-lo em águas rasas. Uma característica distintiva dessa criatura do fundo do mar são seus dentes afiados e a forma do seu rosto comprido. Além disso, essas criaturas medonhas podem chegar a 35 centímetros de comprimento. E o número 2 é o pepino do mar. Esses animais, que às vezes são confundidos com águas-vivas, são bastante inofensivos para os humanos. Os pepinos do mar ou fúria oca passam a maior parte de suas vidas rastejando ao longo do fundo do mar, incluindo o fundo da Fossa das Marianas. Pelo jeito, acredita-se que foi essa criatura que foi vista primeiro pelos membros da expedição de 1960 que foi realizada na Fossa das Marianas, e não a um peixe chato. Segundo os estudiosos, essas criaturas sedentárias e muito desejadas contam com um mecanismo de defesa especial contra os seus inimigos. Nada mais é do que uma substância venenosa em seus intestinos, que é liberada quando se sentem em perigo.
E também pode ser útil para os seus vizinhos do oceano. Se necessário, eles são capazes de fornecer a algum organismo um corpo para viver de forma interessante. Na Ásia e especialmente na China, os pepinos do mar são usados ativamente em cosméticos e culinária. Mas é claro, para esse fim, eles geralmente são cultivados oficialmente em vez de extraídos das profundezas do oceano. E por fim, a última criatura bizarra encontrada ao redor do Titanic é o tubarão fantasma abissal, ou quimeriformes. O tubarão fantasma abissal é conhecido como uma quimera azul de nariz pontudo ou tubarão fantasma. Ele vive nas profundezas do oceano e existe há mais de 400 milhões de anos, mas raramente é encontrado por pessoas. Esse tubarão, obviamente, não é tão grande quanto seu ancestral, o megalodon, que atingiu um peso de 100 toneladas, mas pelo menos assusta os inimigos com esse olhar sobrenatural. O nome desse tubarão foi dado a ele nos tempos antigos, justamente por sua aparência incomum. Na mitologia grega existia uma lenda de uma mulher monstruosa, cujo corpo consistia inteiramente de partes de diferentes animais, e ela era conhecida como quimera. A primeira vez que os antigos gregos viram esse estranho peixe, eles decidiram que o seu corpo também era feito de partes de outras criaturas. E foi assim então que o peixe ganhou esse nome. E assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Mas me diz aí, qual dessas criaturas você achou a mais bizarra de todas? E por quê? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por nos assistir aqui hoje e eu te espero no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também compartilhar com os amigos, com a família, compartilhe com todo mundo. Até a próxima!